Estamos chegando com o Pingado desta sexta-feira, dia 31 de julho, último dia do mês. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Um oferecimento Home Care, Unifísio, 45 Burger, Celes Ambientes e Clínica Gastros. Vamos aos destaques de hoje. Primeira-dama Janja Silva participa em Teresina do lançamento do Pacto Brasil contra o Feminicídio e defende o combate à misoginia nas redes sociais. Justiça converte em prisão preventiva a detenção da mulher suspeita de abandonar 3 filhos sozinhos em casa no sul do Piauí. Partido Novo oficializa Eliseu Aguiar como candidato ao governo do estado. Disputa pelo comando do Avante coloca em dúvida a validade da convenção que lançou Gustavo Henrique ao governo do estado. Justiça Eleitoral vai dar a palavra final. Caixa começa a pagar hoje a distribuição do lucro do FGTS para mais de 138 milhões de trabalhadores. Inscrições para cursos gratuitos de energia solar e mecânica de motocicletas são prorrogadas e oferecem 360 vagas para moradores de Teresina e região. O Pingado já começou. Pingado. Com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. A primeira-dama Janja Lula da Silva cumpriu a agenda ontem em Teresina, onde participou do lançamento do Pacto Brasil contra o Feminicídio no Piauí. O objetivo do pacto é fortalecer as ações de prevenção, proteção e enfrentamento à violência contra as mulheres, com integração entre os diferentes órgãos públicos. Estiveram presentes o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes e o governador Rafael Fonteles. Durante o discurso, Janja afirmou que o feminicídio é a consequência mais extrema de um ciclo de violência que muitas vezes tem início com ofensas, ameaças e discursos de ódio. A primeira-dama defendeu o avanço da legislação para criminalizar a misoginia também no ambiente digital e disse que as mesmas regras aplicadas às agressões no mundo real devem valer para os crimes cometidos pela internet. Eu acho que a gente ter cerca de 160 canais na internet, nas redes sociais, que disseminam ódio contra as mulheres, é um absurdo. O presidente Lula assinou um decreto de proteção das mulheres no ambiente digital, que vai ser um instrumento fundamental, né? A ministra Márcia falou na sua fala agora no evento sobre isso, para a gente combater esse discurso de ódio na internet contra as mulheres. A gente sabe que o feminicídio é o último estágio da violência contra a mulher. Ele começa e hoje tem começado principalmente nas redes sociais e tem cooptado a juventude do Brasil. A gente vê um menino de 12 anos participar de um estupro coletivo, não é normal. Não é normal e ele tem sido motivado a isso pelo discurso de ódio nas redes sociais. O Pacto Brasil contra o Feminicídio é uma iniciativa do governo federal que busca ampliar a articulação entre os entes públicos para prevenir a violência de gênero, aprimorar o atendimento às mulheres em situação de risco e fortalecer as ações de responsabilização dos agressores. O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, também participou do evento e destacou que o enfrentamento à violência contra as mulheres depende da união entre os governos federal, estaduais e municipais. Segundo ele, o combate à criminalidade precisa ser feito de forma integrada, incluindo a proteção de mulheres, crianças e adolescentes, além das ações de segurança pública. E essa integração interfederativa entre os estados é fundamental, porque a política pública é executada no final nos estados, pelos municípios, e a União cabe a ela organizar, sistematizar, financiar, e a presença da primeira-dama mostra a centralidade que essa pauta tem no debate público brasileiro e de como a gente vai continuar tendo que enfrentar essa chaga que aflige principalmente as mulheres e meninas que são ou vítimas de agressões ou muitas vezes mortas porque os seus companheiros não aceitam a vontade que elas exercem.
E olha, tem cuidado que vai além do hospital. Home Care da Unifísio foi pensado para quem precisa de atenção contínua, mas quer estar no lugar mais importante de todos, a própria casa. A Unifísio conta com uma equipe multidisciplinar, equipamentos modernos, suporte completo, inclusive com ambulância, garantindo tranquilidade para o paciente e para toda a família. E o melhor, atende todos os planos de saúde. Se você busca um cuidado mais humano, próximo e eficiente, vale a pena conhecer de perto. Home Care Unifísio, 24 horas de atenção humanizada. Ligue 32 22 6283 ou acesse Clínica Unifísio no Instagram. Pingado com Felipe Pereira, seu cafezinho de notícias pra quem não tem tempo. A Justiça converteu em prisão preventiva a detenção da mulher suspeita de abandonar os 3 filhos sozinhos dentro de casa no bairro Vermelha, em São Raimundo Nonato. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia, após a Polícia Civil informar que a investigada já havia descumprido medidas cautelares impostas em outro processo criminal. Ela foi encaminhada para a penitenciária feminina de Picos. A mulher tinha sido presa em flagrante na última terça-feira, depois que 3 crianças, uma de 6, outra de 4 e outra de 1 ano de idade, foram encontradas sozinhas dentro da residência. A ocorrência começou após vizinhos ouvirem o choro das crianças e acionarem a polícia militar. Os meninos foram resgatados e entregues aos cuidados do Conselho Tutelar. Segundo a Polícia Civil, além do crime de abandono de incapaz, a mulher também foi indiciada por dirigir sob efeito de álcool ou outras drogas. O delegado responsável pelo caso afirmou que as crianças estavam em situação de risco e que a investigada já respondia a outro processo por tráfico de drogas. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que fez o resgate das crianças após a denúncia dos moradores. Vamos ouvir o Major Gilson, que detalha como a equipe encontrou as crianças e como foi o atendimento da ocorrência. As pessoas informaram que nessa residência localizada no bairro Vermelho, haviam crianças que estavam chorando e que estavam em estado de vulnerabilidade. Então, a nossa guarnição, a guarnição da Força Tática, ela deu o atendimento, foi até o local e se deparou, com esse estado flagracional, onde essas pessoas, essas crianças, elas estariam sozinhas, sendo cuidadas por uma outra criança de apenas 6 anos de idade. Então, era, como você disse, crianças de 1 ano, de 4, sendo cuidadas por essa de 6 anos. A casa estava em estado de abandono, várias recipientes de bebida espalhados por a casa, papelotes como se fosse o uso de substâncias entorpecentes. Então, uma situação realmente lamentável. Então, diante desse fato, nós acionamos o Conselho Tutelar aqui de São Raimundo Nonato, onde os conselheiros se fizeram presentes, eles atestaram esse fato de abandono de vulneráveis, eles encaminharam as crianças até a delegacia para os procedimentos e nesse tempo a mãe, a responsável das crianças, ela chegou, ela estava em visível estado de embriaguez ou sob o uso de substância entorpecente, onde ela chegou pilotando uma motocicleta. Então foi dado voz de prisão a genitora lá das crianças, foi conduzida também até a delegacia e lá foi feito todos os procedimentos cabíveis. Fala, craque! O Grupo 45 tá de casa nova. Agora a 45 Burger e a 45 Pizza estão juntas num espaço gigante, mais confortável e com muito mais variedade. Anota aí. Fica na rua Visconde da Parnaíba, 1615, no Ininga, bem em frente ao novo Colégio das Irmãs da Zona Leste. Pingado, com Felipe Pereira. O partido Avante vive uma disputa interna às vésperas do fim do prazo da realização das convenções partidárias. O pré-candidato ao governo do Piauí, Gustavo Henrique, convocou ontem uma convenção para oficializar a própria candidatura. Mas logo em seguida, o ex-vereador Antônio José Lira contestou a decisão. Segundo Antônio José Lira, Gustavo Henrique não preside mais o Avante no Piauí. Ele afirma que a direção nacional do partido destituiu Gustavo, que estava como diretor provisório, e nomeou Adiel Rodrigues Brito como novo presidente da sigla no estado.
Por isso, o grupo ligado a Antônio José Lira diz que não reconhece nem a convenção convocada por Gustavo Henrique, nem a candidatura apresentada por ele. Já Gustavo Henrique contesta a mudança. Ele afirma que a legislação eleitoral estabelece que as comissões provisórias dos partidos devem ter duração mínima de 6 meses. Segundo ele, a direção nacional fez a substituição após apenas 3 meses de mandato, o que, na avaliação dele, não deveria ter acontecido. Antônio José Lira também afirma que o Avante não deve manter a candidatura de Gustavo Henrique e que a tendência é apoiar o candidato Eliseu Aguiar do Partido Novo. Agora, caberá à Justiça Eleitoral decidir qual direção do Avante é a legítima e se a convenção que lançou a candidatura de Gustavo Henrique terá validade nas eleições. O Partido Novo oficializou a candidatura do empresário Eliseu Aguiar ao governo do Piauí. A convenção foi realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Teresina e também confirmou Ismar Marques como candidato a vice-governador e o médico Antônio Barros na disputa por uma das 2 vagas ao Senado. Eliseu Aguiar defende a redução do tamanho da máquina pública, a diminuição de impostos e a atração de novas empresas para o Piauí. Eliseu Aguiar já foi vereador de Teresina por 2 mandatos e também exerceu o cargo de deputado federal. As convenções partidárias podem ser realizadas até o dia 5 de agosto. Após essa etapa, os partidos terão até o dia 15 para registrar os candidatos na Justiça Eleitoral. A campanha começa oficialmente no dia seguinte. A Celes Ambientes chega como uma nova fase da Only Acabamentos. Acabamentos finos de alto padrão, porcelanatos, pisos, tetos vinílicos, metais, louças e pedras naturais com escolhas pensadas para valorizar cada projeto. Celes Ambientes, novo nome, mesma essência, mais precisão. Fica na Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. Foram prorrogadas até o dia 3 de agosto as inscrições para os cursos gratuitos de energia solar fotovoltaica e mecânica de motocicleta oferecidos pelo projeto Acredita no Primeiro Passo. Ao todo, estão sendo ofertadas 360 vagas, sendo 60 para energia solar e 300 para mecânica de motocicletas. Os cursos são destinados a pessoas entre 16 e 65 anos, moradoras de Teresina e municípios vizinhos que estejam inscritas no Cadastro Único, CadÚnico, e tenham concluído pelo menos o ensino fundamental. A prioridade será para mulheres, chefes de família, jovens em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência e moradores da zona rural ou de bairros periféricos. As aulas serão presenciais, com atividades teóricas à noite no Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí e na Escola da Câmara Municipal de Teresina. Já as aulas práticas vão acontecer aos sábados no Centro de Tecnologia da UFP. Durante a formação, os participantes vão aprender na prática uma profissão com grande procura no mercado de trabalho e que pode abrir portas para o empreendedorismo e a geração de renda. As inscrições são de graça e devem ser feitas pela internet. No momento do cadastro, é necessário anexar documentos como RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e o número de identificação social UNIS. O resultado final da seleção está previsto para o dia 19 de agosto e o início das aulas deve acontecer no dia 31 do mesmo mês. Quando o assunto é saúde, não basta parecer bom, é preciso ser seguro por dentro. Você sabia que existe uma certificação que avalia tudo o que acontece nos bastidores de uma unidade de saúde? Desde protocolos, fluxos internos, decisões clínicas, tudo para proteger quem mais importa, o paciente. A Clínica Gastros conquistou a Organização Nacional de Acreditação Nível 3, o mais alto padrão de excelência em saúde no Brasil. Isso significa que tem procedimentos seguros, cuidado contínuo e decisões pensadas para reduzir riscos e salvar vidas. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado com Felipe Pereira. Pingado.
A partir de hoje, a Caixa Econômica Federal começa a depositar uma parte do lucro do FGTS nas contas dos trabalhadores. Ao todo, serão distribuídos 13 bilhões de reais para quem tinha dinheiro no Fundo de Garantia até 31 de dezembro de 2025. Mais de 138 milhões de pessoas em todo o país devem receber esse crédito. O valor não é igual para todo mundo. Ele depende de quanto cada trabalhador tinha guardado no FGTS no fim do ano passado. Quem tinha um saldo maior vai receber mais. Por exemplo, uma pessoa que tinha R$1.000 no fundo de garantia deve receber cerca de R$18,68. Para saber se o dinheiro já foi depositado, basta consultar o aplicativo do FGTS ou o site da Caixa. É importante lembrar que esse valor fica na conta do fundo de garantia e não pode ser sacado a qualquer momento. As regras continuam as mesmas. O dinheiro só pode ser retirado em situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria ou outros casos específicos. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Estamos encerrando o Pingado desta sexta-feira. Tenha um ótimo fim de semana. Se cuide, aproveite. Segunda, a gente se encontra novamente. Pingado Pingado com Felipe Pereira. O seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.